Após entender o que é um poliedro, como definir, como classificar, como nomear um poliedro, nós vamos partir agora realmente para as relações que realmente importam em você, que você realmente precisa saber sobre poliedros. Começando pela mais importante delas, que é a relação de Euler, que é uma relação que vai interligar, relacionar, digamos assim, os três elementos principais de um poliedro, que são os vértices, as faces e as arestas. Esse V aqui, ele vai representar para a gente o número de vértices de um polígono. O F representa o número de faces e, consequentemente, o A representa o número de arestas. Porque eu disse que essa relação ela é a relação mais importante aqui envolvendo os poliedros. Primeiro porque ela vai relacionar as três unidades aqui, os três elementos do meu poliedro, que é a quantidade de vértices que ele possui, a quantidade de faces e a quantidade de arestas, e ela vai acabar aparecendo na maioria dos problemas envolvendo essa parte inicial de poliedros, onde eu estou querendo saber alguma informação desse poliedro, sendo que o problema me deu outra. Tipo, ele me dá quantas faces tem um poliedro, me pergunta quantos vértices vai ter ou quantas arestas, e por aí vai. Na maioria dos casos, a maioria dos problemas, tipo 80, 60, 70% dos problemas, você vai ter que usar a relação de Euler em algum momento, então ela não é uma relação que você possa ir para uma prova sem saber. Então, vértices mais fáceis igual a aresta mais 2, assim que costumam falar. Em alguns livros ela pode aparecer como vértices mais fáceis menos arestas é igual a 2, mas eu gosto mais de representá-la assim. Vértice mais fácil igual a aresta mais 2. Exemplos práticos. Num poliedro, o número de arestas é 16 e o número de faces é 9. Determine o número de vértices. Vou usar, obviamente, relação de Euler. Então vai ser vértice mais fácil igual a aresta mais 2. Só que ele me disse que o número de arestas é 16, o número de faces é 9, e ele quer saber o de vértice. Então, vértice mais 9 é igual a 16 mais 2. Então, vértice vai ser igual a 18 menos 9, já passei o 9 para lá com o sinal trocado, e 16 mais 2 dá 18. Então, vértice vai ser 18 menos 9, que é 9. No segundo exemplo, um poliedro convexo tem 8 faces e 12 vértices. Calcule o número de arestas do poliedro. De novo, vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Ele falou que tem 8 faces e 12 vértices. Então, 8 mais 12 é igual a aresta mais 2. Passo 2 para o outro lado com o sinal trocado. Aqui a soma vai dar 20. 20 menos 2 é igual a arestas. Então quer dizer que o poliedro vai ter 18 arestas. Mais um exemplo ainda sobre a relação de Euler. Duas coisas, eu estou falando aqui às vezes Euler, às vezes Euler, porque o nome do matemático que criou essa relação chama Euler, assim, em português, só que ele é alemão, aí costuma se pronunciar Euler, o nome dele. Então às vezes eu falo Euler, às vezes eu falo Euler, mas é a mesma coisa. E uma segunda observação. Normalmente nos exercícios vai vir falando assim, poliedros convexos. Mas é porque nós não costumamos trabalhar com poliedros que não são convexos no ensino regular normal. É muito difícil aparecer problemas envolvendo poliedros côncavos, até porque nós não trabalhamos com os polígonos côncavos. Então, por consequência, os poliedros côncavos também são muito poucos trabalhados, só em alguns casos muito especiais que eu vou mostrar lá na frente quando estiver falando sobre prismas, pirâmides, eu falo sobre isso. Um poliedro convexo, então de novo ele coloca isso aqui só porque ele tem que colocar, mas pra gente, a maioria vamos supor agora que é tudo poliedro convexo e isso aqui não vai interferir na resolução.
Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Desse modo, o total de vértices do poliedro é, de novo, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, se ele tem 9 faces e 16 arestas, vértice mais 9 é igual a 16 mais 2. Ah, coloquei o mesmo exemplo, hein? Se eu não me engano, sem querer eu coloquei o mesmo exemplo. Então, o número de vértices aqui vai dar 9. Mas é bom então que eu pego o tempo, porque eu iria gastar falando desse exemplo, eu falo de mais uma coisa. Por que ele tem que colocar que o poliedro é convexo? Porque essa fórmula, essas fórmulas que eu vou apresentar agora, a partir da relação de Euler, mas haverão outras, elas só são válidas para poliedros convexos. Para poliedros côncavos eu teria que criar outras relações. Então, por isso que não é muito utilizado, só em alguns assuntos muito específicos que eles falam, se fala em poliedro côncavo, em cálculo de volume, de prisma e coisas do tipo, mas isso eu falo quando chegar.